Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Bom dia, turma. Iniciei nossa aula, desta manhã com essa música que diz bastante. Somente ela já seria a aula completa, porque o tema da nossa aula de hoje é chamada ao ministério ou serviço. E essa é a nossa última aula do grupo pequeno. Foram muitos temas abordados, do decorrer desse ano. Nós ainda estamos em outubro, Então foram muitos temas abordados. Cada um complementa o outro. Na última aula de grupo pequeno foi sobre ministério, Sobre dons. E agora essa última aula de grupo pequeno é chamada ao ministério ou serviço. Ou seja, essa aula aborda a prática desses dons, desses talentos dados por Deus a cada um de nós. Mas vamos começar a nossa aula de hoje também com uma oração de agradecimento. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a cada um de nós para aprendermos mais de Ti, Senhor amado. Que seja o Teu Santo Espírito, porque realmente somente por Ele, Senhor, é que nós podemos ter condição de falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua verdade, Senhor. Ó Deus, se conosco na manhã deste dia, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa aula. Eu vou ler aqui para vocês uma frase que foi dita por Bernard de Clairvaux. Não sei se eu estou pronunciando corretamente, mas... Aprenda esta lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Essa frase, no meu entendimento, ela quer dizer que para você ser um profeta, para você ser alguém que ensine algo de bom para outros, mais do que você ter um status, mais do que você ter um título, você precisa colocar a mão na massa. Você precisa de uma enxada. Você precisa trabalhar. A introdução fala assim: todo ministério começa a ser gerado numa vida de intimidade com Deus, onde o Senhor faz de nossos talentos naturais e dons espirituais instrumentos de edificação para o seu reino e para o corpo de Cristo. Deus nunca teve problema com idade para inaugurar a vida ministerial. Exemplos: Samuel foi chamado quando era criança. Davi foi chamado quando era uma criança. Paulo, quando deixou de ser religioso para ser um cristão, já era adulto. Moisés encontrou Deus numa sarça e foi designado para libertar os hebreus quando já era um senhor de idade. Então, não temos desculpas. Deus pode usar quem quer e quando quer.
O problema é a gente entender que Ele quer nos usar independente da nossa idade, ou quando acharmos que outras coisas são mais importantes do que ser usado por Deus. Então, esse trecho deixa bem claro que é o Senhor quem executa, é o Senhor quem faz. Mas cabe nós nos colocarmos à disposição dele. Cabe a nós deixarmos ser instrumentos nas mãos dele para sermos usados. E esse texto também fala, esse início fala que Deus, ele nos capacitou com talentos naturais e talentos e dons espirituais. Os talentos naturais é aquilo que você vai poder usar no seu dia a dia, no seu trabalho, né? No seu convívio familiar ou social. E os seus dons espirituais são aqueles vindo diretamente do Pai, né? Para você aplicar no reino dele. Mas tanto os talentos naturais quanto os dons espirituais, todos dois devem ser usados para a honra e glória do Senhor. Um exemplo do dom natural é você estudar para ministrar uma aula, é você estudar para se tornar um médico, cirurgião, um psicólogo, é você prestar um serviço à sua comunidade, no recolhimento de lixo, é você trabalhar na área política. São dons naturais, são talentos dados por Deus para a gente usar no meio da nossa sociedade. Mas ainda que seja algo para ser usado nas questões terrenas, devem ser usados para a honra e glória do Senhor. Devem ser feitos com lealdade, com respeito e envolvimento. Ser feito com honra, ser feito com comprometimento. Porque se nós somos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, tudo em nós deve ser para a honra dele, até mesmo os talentos naturais. Deus separa homens e mulheres, ministérios, para que o corpo de Cristo seja amadurecido e edificado. E o ministério eficaz é formado e amadurecido através de ministério, o centro. Mas para esse ministério ser desenvolvido, o que você precisa fazer? Você precisa amadurecer. Amadurecer a gente consegue como? Através da oração, aceitando um chamado, desenvolvendo cada dia mais e mais o nosso caráter em Cristo e buscando a unção dele. É necessário que para a gente exercer um ministério no reino do Senhor, a gente precisa, não somente esses, mas principalmente esses 4 itens. É preciso orar, é preciso aceitar o chamado, é preciso moldar nosso caráter na pessoa de Cristo e é preciso buscar a unção do alto. O que é o ministério? Vamos ver o conceito de ministério. Ministério é o papel a ser exercido por cada membro do corpo de Cristo para que haja saúde espiritual e crescimento no mesmo. Função ou incumbência que assumimos no corpo de Cristo para servir. Ou seja, ministério é nada mais do que serviço ao Senhor. É tudo aquilo que eu faço para o reino dele, para engrandecimento da obra dele, para a propagação do evangelho dele. Então, não um trabalho comum, é um serviço. Eu vou me colocar à disposição do Senhor. Eu vou estar subordinada a ele e a quem ele também ordenar para ser autoridade sobre mim. Então, a gente, como membro,
A gente, como parte do ministério do Senhor, a gente faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, assim como o nosso corpo físico, é formado por vários membros, cada um com uma função. Então, de certa forma, nós somos subordinados uns aos outros e todos nós subordinados ao Senhor Cristo. Chamado de Deus. Deus recruta filhos e filhas que se dispõem a amar e servir ao Senhor. É Deus sendo uma pessoa hipercriativa. Tem maneiras várias de nos chamar e nos encaixar num ministério específico para servir a Ele e a seu povo. Falando-nos ao coração, usando circunstâncias e através da sua palavra. Não precisamos importar muito com a forma através do qual seremos chamados. O que importa é desenvolvermos uma vida de comunhão com Deus que nos mantém um canal aberto de comunicação e termos no coração uma resposta positiva ao Senhor como predisposição para obedecer. Vocês podem confirmar essas palavras lendo em Gênesis 12, 1, Jonas 1:1 e Isaías 6:8. Em Isaías 6:8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse trecho deixa bem claro que nós devemos estar dispostos a ouvir o chamado do Senhor e a obedecer às suas ordens. Não importa, porque aqui fala que Ele fala aos nossos corações, usa circunstâncias e através da sua palavra. Então a gente deve estar atento a esses três itens para podermos entender quando Deus está nos falando, quando Deus está nos ordenando para fazer a obra dele. Atenção, o serviço modificado pelo dever, inspira a morte. O serviço que flui do nosso íntimo é vida, alegria e paz. Aqui nessa frase mostra também que quando a gente faz a obra do Senhor, como se fosse um dever, uma obrigação, como se fosse algo pesado, um fardo, isso não gera paz, isso não gera satisfação, mas gera morte. Mas quando ele é feito com intimidade, quando ele é feito com consciência e com prazer, gera vida, gera alegria. Lá em Lucas 9:46, vocês podem também conferir essa frase. Desenvolver um ministério maduro, produtivo e eficaz leva tempo. Deus hoje pode nos salvar, nos levar à consciência e ato do batismo e até mesmo nos chamar para o ministério. Mas com certeza não poderíamos começar a desenvolver o ministério amanhã. Não estaríamos prontos. Por isso, Deus nos envolve num processo a priori de chamado, preparo, período da brecha e cumprimento, onde somos estabelecidos e reconhecidos na atuação do ministério. Ou seja, o ministério pode ser chamado imediatamente, mas a preparação, a formação e a capacitação é gradativa. E isso implica dedicação na sua palavra, de oração e intimidade com o Senhor. Conhecendo a palavra dele, observando e principalmente estudando dia a dia a palavra dele. Por isso a importância da gente frequentar a escola dominical, por isso a importância da comunhão de todos nós com o corpo de Cristo, porque cada dia a gente aprende, ouvindo, estudando e depois colocando em prática. E em todo esse processo, Deus age com a cruz de Cristo em nossas vidas, nos transformando, dando continuidade à obra de santificação. 1 Samuel 22, 1, 2. Davi, quando foi ungido rei sobre Israel, não assumiu o trono de imediato.
Deus levou a um lugar de preparo chamado Caverna de Adulão, e também há várias circunstâncias que o levaram a sacrificar seu Saul interior. Davi fugiu do Saul físico e crucificou seu Saul interior. Que representa esse Saul interior? Saul, né, que foi o primeiro rei de Israel. E que Saul representou? Representou a insubmissão, a desobediência, a autonomia, achar que ele era capaz, sem Deus, e motivações equivocadas quanto ao poder, como exercer o poder que foi dado a ele como rei. Deus chama e prepara os ministros do seu rebanho qualificando-os. Atualmente temos duas questões seríssimas acerca do que chamamos de ministério. Temos membros no corpo de Cristo que acham que o ministério é uma atividade especial, separada para uma elite do povo de Deus. Alguns se consideram comuns e leigos demais, por isso não assumem seu papel na fisiologia, funcionamento do corpo de Cristo, e passam anos ocupando os bancos da igreja, sem crescimento, sem perspectivas, sem produtividade, sem vida. Geralmente são pessoas que mais dão trabalho na igreja e se tornam críticas, pessimistas, insubmissas, não progridem e tentam atrapalhar os outros que tentam fazê-lo. Aqui é dividido a igreja é dividida em dois grupos de pessoas, né? Tem um terceiro, mas esses dois grupos, o primeiro, todos os dois errados, o primeiro são de pessoas que acreditam que algumas pessoas são chamadas ministérios. Então, algumas Deus separou, algumas Deus vai preparar, algumas Deus deu talentos, dons espirituais. E essas pessoas que acham isso, elas se consideram incapazes. Então elas falam, não, isso não é para mim. Eu não levo jeito para isso. Só que Deus, ele nos fez únicos, cheios de talentos, cheios de habilidades que podem e devem ser usadas para o engrandecimento do reino dele. Não existe para o Senhor ninguém inútil. Deus não fez ninguém inútil. Deus nos fez com talentos únicos. E cada um tem importância no reino dele. E cada um tem importância nesse mundo também. Então é errado acharmos que muitas vezes somente o irmão fulano, o irmão Beltrano é capaz. Porque o irmão fulano canta bem. Porque o irmão Ciclano prega bem. Porque o irmão Beltrano evangeliza bem. Eu não tenho nada. Isso não é ser um servo genuíno do Senhor. Porque quando Deus nos chamou, quando Deus entregou seu único filho por nós na cruz do Calvário, para perdoar nossos pecados, para nos remir, Deus fez de cada um de nós com potenciais imensuráveis para a obra dele. Então não há ninguém que não tenha valor para o reino de Deus. Então cada um de nós, seja mesmo até para fazer aquele serviço mais simples, que muitas vezes não aparece, muitas vezes não é percebido, a não ser quando falta, né? Na igreja, até mesmo esse serviço é para o engrandecimento do Senhor. Então não se engane achando que você não tem nenhum talento, que você não faz falta e que você não é importante para o reino do Senhor. Você tem que reconhecer isso e assumir isso. Porque o importa é que você saiba que você tem valor para o Senhor. E que você é importante e faz parte do corpo dele, e faz falta no corpo dele. Então exerça esse talento, busque no Senhor. Qual é o seu chamado? E assuma-o com responsabilidade e humildade. Agora eu vou para o segundo tipo de pessoas que muitas vezes a gente se encontra no seio da igreja. Em contrapartida, vemos pessoas com arestas grotescas no caráter, com comprometimentos sérios quanto à vivência básica de princípios bíblicos, assumindo cargos, lideranças ou ainda tarefas simples sem receber um treinamento
ou discipulado prévio, ou um acompanhamento de liderança, construindo verdadeiros impérios dentro da igreja. Existe uma necessidade, existe alguém com talento e habilidade, não importa o caráter, ele irá suprir tal necessidade. Por isso, vemos hoje dentro das igrejas gentes insubmissas, desobedientes, desonestas, insensíveis, não ensinável, arrogantes, obstinadas de coração, com paranoia de ameaça, com mania de perseguição, presunçosa, assumindo posições, fazendo e acontecendo sem ter limites, sem estar sob a autoridade de ninguém, maduro, experiente, discípulo de Cristo realmente. Essa é segundo tipo de pessoas que muitas vezes existe no seio da igreja. Pessoas que acham que têm talento, sim, têm talentos, mas acham que os talentos delas são tão superiores aos dos outros que elas estão acima de todos, até mesmo de Deus. Então se tornam pessoas arrogantes, pessoas soberbas, que acham que, na verdade, o talento que ela tem não são usados para servir, mas são usados para que pessoas a sirvam. São usados para que pessoas a obedeçam incondicionalmente. E com isso, essas pessoas pecam. Por quê? Porque esquecem de observar a palavra de Deus. E esquecem de que, quando servimos ao Senhor, nós somos mordomos do Senhor. E sendo mordomos do Senhor, nós estamos à disposição do Senhor e à disposição daqueles que também servem ao Senhor conosco. Então não há ninguém melhor ou pior do que ninguém. Só há servos que devem ser obedientes e tementes ao Senhor, uns servindo aos outros. Jesus deixou bem claro esse papel quando ele pegou os discípulos e lavou os pés dele, mostrando ali que ele sendo Deus, ele sendo o Senhor dos senhores, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então ele serviu aos seus discípulos. Assim, que dirá nós? Devemos também servir uns aos outros com humildade, com retidão, sem arrogância, sem soberba. Porque ainda que tenhamos talentos que às vezes aparecem mais do que outros, mas é para a honra do Senhor. Então nós temos que ter cuidado. Cuidado para não nos tomarmos soberbos. Porque tem um ditado que diz, né? Que quanto maior a altivez, maior é a queda. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas nessas condições, que teve um chamado tremendo do Senhor, mas se tornaram arrogantes, se tornaram amantes de si. E a gente tem visto muito deles caírem. Hoje, cada um de vocês tem a oportunidade de escolher que direção vão dar para o crescimento da vida ministerial. Se irão querer ser estrelas e construir um império pessoal em nome de Deus e tornar o nome de vocês conhecido na história, ou se vão crescer no corpo de Cristo, dentro da dinâmica do mesmo, entendendo que não vamos muito longe e nem atingiremos ninguém de forma eterna se formos ilhas. E se quisermos fama, ela é possível sim, mas não é eterna. Crescer ministerialmente implica em fazer vínculos, em aprender a honrar o próximo. Podemos optar por reinar temporariamente como Saul, por não abrir seu coração para Deus, para que Deus moldasse. Ou podemos optar por deixar Deus nos levar às cavernas de Adulão da vida para nos quebrar, nos moer, moldar-nos, nos formando para a vida e para o ministério. Oração. Oração inclui a dinâmica da nossa vida com Deus. Leitura da palavra, jejum, tempo para ouvir de Deus, meditação. Esse é o alicerce que nutre a vida do cristão e o ministério eficaz. Podemos verificar, confirmar isso em Marcos 1:35, Lucas 11, 1-4. Eu estou falando os versículos aqui porque esse estudo ele é bem grande, então não vou me ater a dizer cada versículo. Mas vocês podem estar depois lendo, né?
com mais calma. Através de uma vida com Deus, obtemos condições de entender o que Ele quer de nós, quais as atitudes que devemos tomar, qual o próximo passo a ser dado. Salmos 32, 8. John Wesley diz que Deus faz tudo através da oração e nada sem ela. Se não gastamos tempos com Deus, como Ele poderá confiar em nós para cuidar do seu rebanho? Não confiarmos uma taça de cristal a uma criança de 3 anos de idade ou a um desconhecido. Caráter. Deus está mais interessado naquilo que sou diante dele, para ele, do que naquilo que posso fazer para ele. Deus hoje e sempre fez assim. Tem maior interesse em homens e mulheres que deixam o Espírito Santo trabalhar em seu caráter para formar Jesus em suas vidas, do que em homens e mulheres cheios de capacidades naturais, cheios de carismas, mas também cheios de si, sem ter o equilíbrio de Deus, com motivações de corações profundamente equivocadas. Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica aqueles que em humildade se dispõem a servi-lo. Deus os treina, tornando-os eficazes, mas sem perderem a simplicidade. 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 2, 24 a 26. É importante pedir ao Espírito Santo que sonde nosso coração, deixando-o trazer à luz sobre nossas motivações escondidas. Os pastores poderiam ter uma surpresa a partir de hoje. Que bom seria se alguns, notando em seus corações um desejo de autopromoção, de status religioso ou de projeção pessoal, entregassem seus cargos, dessem um tempo diante de Deus e se submetessem a um acompanhamento, um discipulado. Quem sabe é um verdadeiro nascer de novo. E outros que têm investido tempo e têm buscado qualidade de vida diante de Deus, começassem a assumir o seu papel, sua função, seu lugar no corpo de Cristo. Unção. Deus derrama sua unção sobre nós à medida que o buscamos e aprofundamos nosso compromisso de vida e de ação com Ele. Unção é algo que vem para a vida e não pelo ativismo igrejeiro. É uma capacitação especial de Deus que nos ajuda no aprimoramento da atividade que Deus nos propôs. Deus não desperdiça sua unção com quem não conhece o seu valor e utilidade no reino e na vida cristã. Segundo Crônicas 29, 11. Ser um bom animador de púlpito ou mesmo persuasivo não significa ser ungido. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma oportunidade disso, de realmente colocarmos em prática a intimidade com Deus, de realmente botarmos em xeque se realmente temos servido ao Senhor com cumplicidade, com lealdade e retidão. Nessa questão da pandemia, eu acho que muitos de nós temos feito uma autoavaliação e verificado se a nossa vida em Cristo tem sido realmente uma vida de servidão. Talvez muitos tenham se surpreendido. Talvez muitos estejam angustiado e até mesmo desesperado em descobrir que a vida deles em Cristo e com Cristo se resumia somente da porta da igreja para dentro. E não da porta da igreja para dentro, quanto da porta da igreja para fora, em seus trabalhos, em seus lares, na sua intimidade, no seu dia a dia. E muitos têm se encontrado na situação de aflição e descoberto que não tem intimidade com o Senhor. Que a vida cristã deles se resumia somente a estar na igreja aos domingos, ou nos cultos de quarta-feira, ou na escola dominical. E não é isso. É super importante, porque nós precisamos dessa comunhão com os irmãos, dessa convivência com os irmãos. Mas precisamos disso para aprendermos a servir o Senhor, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia nós precisamos estar firmados na palavra dele. Se não estivermos nessa posição, tudo desmorona. E talvez, infelizmente, muitos tenham descoberto isso com essa pandemia que nós estamos vivendo. Tenham descoberto que não tem intimidade com o Senhor. Mas
que eles não venham desanimar, porque ainda é tempo. A palavra de Deus diz que ele corrige aquele em quem ama. E talvez nós precisamos dessa correção para descobrirmos, se não, nunca aquilo que vivemos, ou resgatarmos aquilo que vivemos algum dia, voltarmos ao primeiro amor do Senhor, a servirmos Ele realmente com fidelidade, com compromisso. Termos lugar, função e valor na anatomia e fisiologia do corpo de Cristo, que depende de nós para ser saudáveis ou enfermos. E a palavra de Deus nos acende luzes para que encontremos nesse corpo e encontremos nosso lugar. É só relembrar o estudo de dons e reler os seguintes textos. 1 Coríntios 12, 4 a 7, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, 7 a 11, 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 7 a 10. O que impede a descoberta do ministério? Confusão. Falta de esclarecimento bíblico acerca dos dons espirituais, ministério e vontade de Deus para cada cristão. Autoilusão. Pensar que possui um determinado dom ou talento que na verdade não possui, não tendo assim como aprimorá-lo e nem investir no que realmente seria seu potencial genuíno. Eu quero me ater aqui nessa segunda item que está falando o que impede a descoberta do ministério. Muitas vezes nós temos um chamado, contudo, nós não aceitamos esse chamado e queremos um chamado que foi dado ao outro. Um exemplo. Talvez o nosso chamado é o estudo da palavra do Senhor, nós darmos esses estudos aos outros. Oferecemos nosso talento de ensinar aos outros. Mas muitas vezes a gente não aceita esse chamado. Muitas vezes a gente quer ter o talento que foi dado ao irmão de louvar o Senhor, de servir ao Senhor através da sua voz, através da adoração. E muitas vezes a gente cobiça o chamado do irmão. Mas nós não temos esse chamado. Nós não temos esse talento. Então, por mais que a gente tente, por mais que façamos aulas de música, por mais que investamos, em estudos, a gente não tem esse chamado. Não temos esse talento. E muitas vezes nos frustramos. E muitas vezes deixamos de ser abençoados de uma forma tão plena, tão prazerosa, porque não aceitamos o chamado que o Senhor tem para a gente. E queremos aquele que Deus deu ao outro. Se a gente se encontra nessa situação, que a gente possa rever isso. Possa entender que cada um, Deus tem um propósito. Cada membro tem uma função do corpo de Cristo. Então não queira fazer o papel dos olhos, ou do ouvido, ou das mãos, ou dos pés. Se talvez você fosse chamado para fazer o papel dos lábios, ou do pescoço, que mexe a cabeça, ou do braço, que move e ajuda a mão a pegar. Aceite o seu chamado conforme Deus deu para você. Com certeza você será mais pleno como você aceitar. Outro fator que pode impedir a descoberta do ministério: inveja. Desejar fazer o que os outros já estão fazendo, sem buscar a direção de Deus para a própria vida. Ou pecados não confessados. Orgulho e obstinação, que endurece o coração, mantendo a pessoa isolada da comunhão do corpo. Soberba e atos imorais. Esse aqui também, esse 4 fator que pode impedir a descoberta do nosso ministério. Muitas vezes pecados que não foram confessados. E eu não digo confessados a outros. Se você se sentir à vontade e quiser falar com alguém sobre isso, é sempre correto você procurar pessoas que, primeiro, você tenha confiança
E segundo, pessoas que você tenha certeza que poderão ter maturidade para te ajudar e te aconselhar. Mas muitas vezes não é necessário nem procurar outras pessoas. É só você se confessar diante do Senhor, abrir a sua boca e o seu coração, porque o Senhor sabe o que se passa no seu coração. Mas Ele quer ouvir da nossa própria boca muitas vezes. Que a gente confesse nossos pecados e nos arrependamos deles e os abandonemos, para que Deus possa cumprir o ministério dele, o chamado dele na nossa vida. Não deixe que o inimigo te segue, não deixe que o inimigo te engane, falando que você não tem jeito e que você é tão falho e tão imperfeito que nunca você poderá ser usado por Deus. Isso é mentira dele. Isso é mentira dele. E a prova disso é a palavra de Deus que nos mostra quantos homens imperfeitos, quantos homens falhos, e Deus ainda assim usou. E Deus fez questão de que isso fosse escrito na sua palavra, para hoje a gente estar lendo e vendo Davi, vendo Jonas, vendo tantos homens que foram usados no decorrer, do decorrer dos tempos, por Deus, mas foram homens tão imperfeitos, mas Deus ainda assim os usou, porque o momento que eles se colocaram nas mãos do Senhor, no momento que eles se deixaram ser guiados pelo Senhor, o ministério do Senhor se aflorou na vida deles e eles fizeram coisas tremendas. Então Deus, Ele quer nos usar, independente das nossas falhas, das nossas imperfeições. É claro, nós procurando reconhecer essas falhas, nós procuramos aceitar e abandonar nossos pecados e pedindo a Ele cada dia a graça dEle, cada dia a misericórdia dEle, para a gente a cada dia nos aperfeiçoarmos, nos moldarmos segundo a vontade dEle, para alcançarmos uma vida santa, uma vida reta, justa e agradável diante do Senhor. É difícil, mas não é impossível. A prova dele está na vida de vários homens e mulheres na Bíblia. Perigos no ministério. Se tornar insensível. Você pode conferir esse trecho em 2 Timóteo 1, de 4 a 8. Ficar insano sem saber aonde está realmente, viver o ministério como mais uma atividade, escandaliza o próximo e não conforta quando é necessário. Segundo, falta de lealdade, perigos do ministério. Falta de lealdade. Com a palavra, julgamos já saber tudo. Com a fé, vida cristã não se sente, se crê. Com os membros do corpo, irmãos e líderes. Terceiro, comodidade. Faz perder a convicção, certeza, diligência, vocação, concentração, disciplina. Quando nos acomodamos, achamos que está bom. Mas a palavra de Deus fala que devemos viver de fé em fé, crescendo até alcançar uma estatura perfeita e agradável ao Senhor. Perdemos o cuidado com o próximo. O nosso amor esfriar. Esfriar com o Senhor, esfriar com o próximo. No momento que eu perco intimidade com o Senhor, no momento que eu perco a identificação de que eu sirvo a um Deus poderoso e tremendo e começo a questionar, começo a duvidar, eu perco também a sensibilidade para com o próximo, a empatia com o meu próximo. Perdemos a eficiência, a ação, a virtude. 2 Timóteo 2, de 2 a 5. Perdemos a perseverança. Não reinamos sobre o pecado, mas o servimos. Transpassamos, cumprimos parte da ordem. Nós desobedecemos, cumprimos parte. No momento que você deixa de cumprir parte do que foi lhe dado, do ordenado, você está desobedecendo. Perdemos a dedicação ao trabalho, nos tornamos desleixados. Tá bom. Só um pouco, é o suficiente. Falta de integridade. 2 Timóteo 2, 14 e 15. A falta de integridade anula a santidade devido ao nosso dono, que é Deus. Deus procura servos e não senhores. Quebra a estabilidade e o equilíbrio.
Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Ser vaso de honra é diferente de ser vaso. Desenvolver apenas aspecto da piedade. Aparência religiosa que mantém vazio o coração. Egoísmo, avareza, idolatria, alojada, malocada no coração. Desobediência, ingratidão e rancor. Impetuosidade, ataque súbito de violência, mesmo verbal, precipitação. Isso tudo que eu estou falando são coisas que impedem o crescimento do ministério, né? Exaltação da capacidade recebida. Exaltar o usuário do dom e não a Deus. Acharmos que são maior do que Deus, que nossos talentos são maior do que Deus. Misto disfarçado de orgulho, soberba e dominação. Projeção dos dons. Amar mais o dom e menos o Senhor. Fazer com que as pessoas pensem que é um privilegiado, iluminado por Deus, produzindo nas pessoas um misto de culpa, derrotismo e frustração. Todos esses títulos que eu li, né? Esses subtítulos, são o que impede o desenvolvimento do ministério. Agora eu vou ler somente os títulos, os subtítulos. Perigo no ministério. O que causa perigo no ministério? Falta de lealdade, comodidade, falta de integridade, desenvolver apenas aspecto de piedade, exaltação da capacidade recebida e projeção dos dons. E que causa amar mais os nossos dons, que não são nossos, são do Senhor e nos foi emprestado. Fazer com que as pessoas pensem que nós somos privilegiados, somos melhores do que qualquer um. Logo, as pessoas estão abaixo da gente. Isso aí é uma altivez. E a altivez precede a queda. Foi o que aconteceu com muitos homens na Bíblia e tem acontecido com muitos homens, mulheres na atualidade. Quando deixamos realmente de sermos humildes, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos é por Deus, é para Ele. E foi nos dado por Ele. É Ele que nos capacitou. Agora, cuidado em relação ao ministério. Devemos ter o cuidado, e sabe como? Seguindo bons exemplos, persistir no aprendizado das Escrituras, objetivar aperfeiçoamento sempre, pregar a palavra, não se desviar da grande comissão, ser um testemunho genuíno. Benefícios que são gerados para nós através do ministério. Sensação saudável e necessária de estar sendo útil na mão de Deus. Desenvolvimento da autoestima saudável. Sentindo-se importante para Deus, crendo que Ele conta conosco. Desenvolvimento de humildade. Os que não são humildes aparecem muito, mas têm pouco ou nenhuma utilidade para o corpo de Cristo, porque este é um lugar de serviço. O corpo de Cristo é um lugar de serviço. Estamos ali para servir. Aprender a lidar com questões e atitudes negativas, não se deixando dominar ou abater por elas. Ajudar no desenvolvimento da igreja local. Glorificar a Deus e esta é a nossa finalidade enquanto criação amado por Deus. Para se envolver com o ministério é necessário um entendimento. Podemos ser muito perdoados, mas muito pouco transformados. Ou seja, Deus pode nos perdoar inúmeras vezes, mas se não estivermos debaixo da graça dele, aceitar essa graça e reconhecer que não a merecemos, pois é graça, nós seremos muito pouco transformados. Deus está sempre pronto a nos perdoar.
Agora nós devemos estar sempre prontos a nos arrepender. Senão, não há transformação. Não há serviço. E a palavra de Deus fala que se nós não clamarmos e não tivermos disposição dele, até as pedras clamarão. Mas nós fomos feitos para a glória do Senhor. Nós fomos feitos para a honra do Senhor, para serviço do Senhor. Então não foi a outro, não foi aos anjos dado essa incumbência, foi a nós. Então nós devemos ter um orgulho humildemente, mas temos orgulho de sermos escolhidos para esse serviço, para servir, para obedecer ao Senhor e engrandecer a sua obra. Que possamos, com todos os estudos que foram dados, a gente lamenta um pouco pela questão da pandemia e de não estarmos juntos, né, presencialmente. Mas assim, a gente teve um carinho muito grande, um prazer de estarmos dando cada estudo para vocês. Sabemos que não foram perfeitos, porque nós fomos também pegos de surpresa, eu principalmente. Não estou acostumada com essa questão de mídia, de lidar com gravações, com nada disso. Mas assim, a gente foi tentando nos aperfeiçoar, foi tentando melhorar a cada dia. E eu espero, sabe, humildemente, que Deus possa ter falado com vocês a cada estudo, porque falou comigo. Cada palavra, cada estudo dado, cada aula gravada, eu também aprendi. Porque, é a espada de dois gumes. Corta de um lado e corta do outro. Então, eu também estou aprendendo, porque afinal de contas, eu também sou servo e estou a serviço do Senhor, assim como cada uma de vocês. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, cada uma de vocês. E qualquer dúvida que vocês possam estar entrando em contato com a gente. E eu agradeço a Deus pela essa oportunidade. Agradeço a Deus. Que nós possamos reconhecer os nossos talentos. Sermos humildes na medida certa e sermos orgulhosos na medida certa, porque devemos ter orgulho de servirmos ao Deus que servimos, mas na medida certa, para que não se torne desequilibrado, nem uma coisa nem outra, para chegarmos à estatura que Deus deseja para nós. Eu vou colocar aqui o restante da música e a gente possa ouvir e adorar o Senhor, sabe, nesse dia, e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E que o lar de vocês estejam em paz. E que a graça e a misericórdia do Senhor possa estar manifestando na vida de vocês, nesses momentos difíceis, mas que a graça e a misericórdia do Senhor tem sido abundante em tudo. Que não falte o alimento espiritual e nem o alimento físico. Que não falte o trabalho, que não falte o pão de cada dia e que principalmente não falte a presença do Senhor. E para tê-la, que a gente busque com dedicação, com persistência e perseverança, esse aperfeiçoamento que só Deus dá a cada um de nós. Fiquem na paz. Pra fazer, não há mais tempo.